Hospitais da macro-região sofrem com a falta de repasses por parte das prefeituras. Taquaritinga e Pirassununga colecionam problemas bem semelhantes. O tema saúde é um dos que mais impactam a sociedade atualmente e um dos que mais recebem pedidos de solução em algum setor nas várias cidades da macro-região. Os problemas que afetam a população vão desde falta de transporte a cancelamento de cirurgias. Em Taquaritinga, por exemplo, o Hospital dos Olhos precisou suspender os atendimentos de pacientes do SUS por falta de repasses. Mas a situação foi normalizada na sexta-feira, após a prefeitura sanar os débitos. Eles não seguem ordem cronológica de pagamento, então assim, existe um descontrole nas contas públicas, né, gasto excessivo, né? A gente teve aqui, ele dobrou a arrecadação do município nos últimos anos, todos os anos fechou com superávit, entendeu? Em torno aí de 9% a 10% de superávit, e mesmo assim ele consegue ter uma dívida maior do que aquilo que ele arrecadou. De acordo com o vereador, o problema de falta de repasse às instituições da cidade é antigo. Somado os valores do ano passado, que era para pagamento ano passado, em torno de 4 milhões. Né? Mas esses atendimentos do SUS, que são dinheiro, que é uma verba, a gente chama verba carimbada, né? Que ela vem das entidades do SUS, que eles mandam a planilha e aí eles recebem esses valores. Esse valor ficou represado dentro da prefeitura e a prefeitura não faz esse repasse para essas entidades. Em nota, a Promotoria de Justiça de Taquaritinga explica que tomou conhecimento das dívidas da Prefeitura junto às instituições como a Santa Casa, Hospital de Olhos, Lar São Vicente de Paulo e Vila Vicentina, e do transtorno que isso tem gerado para a população, especialmente para aqueles que dependem dos serviços de saúde e assistência social. E gerou o ajuizamento de ações civis públicas com pedido de bloqueio das contas municipais para o pagamento dos atrasados, que foi deferido em 3 casos. As entidades de Taquaritinga já começam a ter problema nos repasses, né? Tanto de subvenção quanto de emenda impositiva, né? E esse problema veio se agravando ao longo dos anos. E agora, nesses últimos 2 anos, as entidades, né, do setor ligado à saúde, tanto agora como o Hospital do Olho, Santa Casa, que tem convênio com o SUS, a prefeitura é quem recebe esse valor do SUS e teria que só repassar para essas instituições. E elas vêm tendo problema nesses últimos 2 anos. Outro hospital que também passa por problemas é a Santa Casa de Pirassununga. A unidade sofre com dificuldades financeiras e mesmo com a intervenção do município, foi preciso diminuir os atendimentos para os pacientes do SUS. As medidas que a gente tomou foi o contingenciamento, onde a gente vai continuar atendendo os pacientes urgentes e emergentes. Os outros pacientes vão ser atendidos 4 pacientes por hora. Com a falta de repasse e a redução dos atendimentos, o diretor clínico da Santa Casa de Pirassununga teme que falte o básico para receber os pacientes. Que a gente sabe do risco que a população vem correndo. Eu não posso colocar um paciente para dentro do hospital em que eu sei que esse paciente possivelmente não vai ter uma medicação básica para o tratamento dele. Então é por isso que a gente chega numa medida drástica a esse ponto. Ter que fazer um contingenciamento para poder receber a verba, para poder ter o básico para esses pacientes. Para o chefe de gabinete, a mudança de governo afetou os repasses. Nós tivemos aí há 3 meses atrás, quase 3 meses, a mudança novamente de governo, por situações aí que acometeram a cidade aí e retiraram o governo anterior. E o presidente da Câmara, o prefeito Cícero, agora teve que assumir a situação. Com isso, teve algumas mudanças, né, de comissionados, de cargos, e teve alguns, vamos dizer assim, uns desarranjos administrativos. Os pagamentos para a Santa Casa de Pirassununga já estaria programado, mas a prefeitura ainda não tem data definida. A gente sabe que é saúde pública, a gente sabe que a gente está cuidando de vida, só que um atraso de 20, 15 ou 30 dias de um repasse da municipalidade para uma Santa Casa não pode ser motivo para a suspensão dos serviços, tá? Isso é uma situação que a gente já expôs para o pessoal da Santa Casa, já expôs nas mídias, né? E a Santa Casa tem que entender isso daí, assim como as outras entidades do terceiro setor. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Taquaritinga já quitou os débitos. Vamos seguir falando sobre esse assunto? Matheus Delbon, especialista em administração pública, já conosco ao vivo aqui no nosso canal digital da Clube. Delbon, hospitais da macro-região convivem sempre com essas incertezas, né, por conta da falta de repasses por parte das prefeituras. É um fato grave, né?
Bom dia a todos os espectadores da Clube. É um fato grave, eu acho que as prefeituras têm que ter um planejamento efetivo, já que usam dessas entidades sociais, dos hospitais filantrópicos, enfim, de diversas entidades, como agente importante na prestação do serviço público. Não são programas acessórios, são programas fundamentais de políticas públicas. Então, o planejamento para que haja constância no pagamento, de acordo com os contratos pactuados, tem que ser feito de forma bem efetiva pelo município, para evitar a descontinuidade ou mesmo a transferência do problema que é gerado pelo poder público para a iniciativa privada, que muitas acabam se endividando para manter a folha de pagamento, para manter a prestação de serviço. Bem, por se tratar de um problema que pode afetar diretamente o funcionamento de hospitais, esses repasses deveriam ser tratados aí com prioridade. Eles têm que ser tratados com prioridade, já que trata-se de política pública essencial, transferida a sua gestão para o privado, mas assim, a essencialidade da política pública permanece, né? A clareza, a necessidade que esses contratos estejam com fluxo de pagamento bem definido e a contento, né? Que a gente vê também que muitas vezes os valores não cobrem efetivamente, há falhas muitas vezes na forma de apurar esses valores, então os contratos eles sofrem pedido de suplementação. Então, que esse planejamento seja feito de forma precisa, os valores estejam previstos dentro do orçamento e seu prazo de pagamento para que o serviço possa ser feito de forma satisfatória, com qualidade ao munícipe. Você falou de oferecer um serviço de qualidade, né, Delbon? Só que diariamente a gente recebe aqui reclamações de UPAs, pronto-socorros lotados, falta de atendimento, né, funcionário que não está preparado para atender o público. Isso demonstra o quê? Está faltando as prefeituras fazer um pouco mais quando a gente pensa em ofertar saúde pública? Falta um pouco mais, mas os hospitais filantrópicos são uma ferramenta muito importante. Então, por isso a importância dos pagamentos. Já que tem processos seletivos, vamos supor, quando uma UPA gerida por uma organização social, por exemplo, ela pode contratar e demitir com muito mais facilidade que o próprio poder público. Então, muitas vezes esses contratos têm essa função de serem mais ágeis, justamente para tentar se buscar uma qualidade mais rápida. Então, cabe, assim, às prefeituras, ao poder público, fiscalizar se eles estão sendo aplicados, né? Cabe ao terceiro setor promover soluções inovadoras. Eu acho que a grande vantagem desse tipo de terceirização, de descentralização para o terceiro setor, é essa agilidade que é possível. Agora, você simplesmente descentralizar, jogar para o serviço público, não fiscalizar, não dar norte, não dar recursos adequados, acaba precarizando o serviço da mesma forma como operado no sistema tradicional. Como é que muda essa realidade, né? A gente sabe que saúde custa caro, né? Mas não é só ter dinheiro para ter uma saúde de qualidade. Precisa ter muito mais do que só dinheiro. Você precisa ter contratos com regras claras, né? Não é só dinheiro, mas assim, aonde o dinheiro vai ser aplicado, de que forma ele vai ser aplicado, o município fiscalizar essas metas contratuais. Então, você tem aí exemplos de hospitais na cidade de São Paulo são administrados pelo Albert Einstein, pelo Sírio-Libanês, e subiu-se a qualidade monumentalmente. E é lógico que a Prefeitura de São Paulo faz os pagamentos de forma adequada, pelo menos até onde eu conheço, e essas entidades têm uma capacidade, sim, de promover mudanças, né? Então, é um conjunto, né? Se ambos os setores caminharem da mesma forma, o terceiro setor vai poder prover soluções cada vez mais eficientes, cada vez mais inovadoras, e o poder público fiscaliza, avalia essas soluções e garante os recursos necessários. Especialista em administração pública, Matheus Delbon, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Até mais.